Deixa eu te propor um quebra-cabeça. A Mercedes é, sem discussão, a equipe mais forte da Fórmula 1 em 2026. Ganhou quase tudo até agora, lidera os 2 campeonatos com folga e tem o melhor pacote do grid. No papel, é uma temporada de passeio rumo ao título. Então me responde, qual é a maior fraqueza de uma equipe que tá ganhando tudo? Parece pegadinha, mas não é. A Mercedes tem sim uma fraqueza, e ela é tão séria que pode custar a ela um título que deveria ser bem fácil. E o mais perturbador é a natureza dessa fraqueza. O maior inimigo da Mercedes em 26 não está na Ferrari, não está no Hamilton, não está em nenhum adversário na pista. O maior inimigo da Mercedes é o próprio carro dela. A Mercedes está sendo sabotada por dentro. E eu não tô falando de achismo, eu tô falando de número frio, de uma conta que mostra que essa fraqueza já custou mais caro para a Mercedes do que qualquer rival direto dela. O próprio Toto Wolff veio a público dizer que está decepcionado e que isso é o problema número 1 para se resolver. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente qual é essa fraqueza, vou te jogar os números brutais do estrago que ele já fez e vou te explicar por que diabos isso tá acontecendo justo com a equipe mais avançada do grid. E eu vou te mostrar a ironia mais cruel de toda essa história, que envolve um velho conhecido. E no final, eu te digo se isso é só um susto ou se é a ameaça que pode entregar o título de bandeja. Pra tu entender o tamanho do problema, primeiro tu precisa entender o tamanho do domínio, porque essa fraqueza só é tão grave justamente porque ela tá dentro de um carro que, fora isso, é perfeito. A Mercedes chegou em 26 e fez o que poucas equipes fizeram na história recente. Ela venceu as 6 primeiras corridas do ano, um domínio absoluto, de não dar chance pra ninguém. O carro deles é o melhor pacote do grid, aquela combinação redonda de chassi bom, aerodinâmica boa e principalmente um sistema elétrico de ponta, o mais avançado de todos. Onde os rivais têm um ponto forte e um ponto fraco, a Mercedes parecia ter só pontos fortes. O Kimi Antonelli está na ponta do campeonato com uma vantagem confortável, e a equipe abriu uma distância grande também no campeonato de construtores. Na velocidade pura, no ritmo de corrida, ninguém encosta na Mercedes de forma consistente. É o tipo de cenário que tu olha e pensa, esse título já tem dono, é só não fazer besteira até o final do ano. E é exatamente aí que mora o drama, porque a Mercedes tem feito uma besteira. Uma besteira que se repete corrida após corrida e que tá jogando no lixo justamente a vantagem que a velocidade do carro constrói. Tudo que o domínio dá com uma mão, essa fraqueza tira com a outra. Deixa eu te mostrar o nome dela. A maior fraqueza da Mercedes em 26 tem um nome: confiabilidade. Em português direto, o carro deles quebra bastante. Quebra demais. Os carros estão simplesmente desligando no meio das corridas, abandonando de posições de pódio, jogando pontos preciosos no lixo. E preste atenção, porque os números aqui são chocantes e provam o disparado do título desse vídeo. Tem um jeito de calcular quantos pontos cada equipe perdeu por causa de quebra, contando a posição em que o piloto estava quando o carro morreu. E quando tu faz essa conta, olha o que aparece. A Mercedes, a equipe que lidera tudo, é a que mais perdeu pontos por quebra entre os grandes. Foram 43 pontos atirados para fora. Para tu comparar, a Red Bull perdeu 36, a McLaren perdeu 30 e a Ferrari, a principal perseguidora, perdeu só 10. 10 contra 43. A Mercedes está se sabotando 4 vezes mais que a sua rival mais perigosa. E nos pilotos, a história é igual de cruel. O Russell perdeu 25 pontos por quebra. O Antonelli, o líder do campeonato, perdeu 18. Agora vem o dado que, para mim, é o mais revelador de todos. E guarda ele porque ele volta lá no final. Sabe quantos pontos o Hamilton perdeu por quebra esse ano? 0. Nenhum. O cara da Ferrari é o único lá na frente que não viu o carro morrer uma vez sequer. Enquanto as Mercedes desligam na pista, o Hamilton termina tudo que começa. E é em boa parte por isso que ele já era vice-líder antes mesmo de vencer na Espanha. E o próprio Toto Wolff não escondeu o tamanho da frustração. Ele disse, com todas as letras, que está decepcionado, que a equipe não pode abandonar corridas de forma repetida e contínua. E soltou aquela frase clássica do automobilismo que resume tudo. Para terminar em primeiro, primeiro precisa terminar. E é justamente isso que a Mercedes não está conseguindo fazer. Mas antes de eu te explicar o porquê isso está acontecendo, deixa eu resolver uma coisa rapidinho. Quem segura esse vídeo aqui é a Minimal Club. E eu uso mesmo a roupa deles. Não é jabá. É roupa masculina do jeito que eu curto. Básico, bem feito, cor neutra que combina com tudo e que dura de verdade, sem desbotar na segunda lavada.
As roupas deles já passaram por mais de 250 mil pessoas com nota quase 5 estrelas, e eles confiam tanto no produto deles que te dão 30 dias de garantia. Se não curtir, devolvem o teu dinheiro, sem burocracia. Então corre no link da descrição e usa o cupom MOTOR01 para garantir o teu desconto. Resolve o teu guarda-roupa e volta, que agora eu vou te explicar por que justamente a equipe mais avançada do grid é a que mais quebra. Agora a gente vai pro porquê, e aqui a coisa fica fascinante, porque a explicação tá ligada à maior revolução técnica da Fórmula 1 em mais de uma década. Lembra que eu te disse que os motores de 26 têm uma reinvenção quase do zero? Pois o coração dessa mudança é a parte elétrica. Antes, mais ou menos 20% da força do carro vinha do sistema elétrico. Em 2026, esse número saltou para perto de 50%. Metade da força do carro agora é elétrica. E o componente que faz isso, o motor elétrico, quase triplicou de potência em relação ao que era antes. Ou seja, a bateria e todo o sistema elétrico estão trabalhando muito mais, sob muito mais estresse do que em qualquer época anterior. E para piorar, tudo isso teve que ser enfiado dentro de um carro que encolheu. Os carros de 26 ficaram mais estreitos e mais curtos que os anteriores. Então pega esse sistema elétrico monstruoso, que esquenta, que trabalha no talo e espreme num espaço menor, com fiação de alta voltagem passando para todo canto. O resultado é que a confiabilidade, que andava esquecida nos últimos anos, voltou a ser um fator decisivo. E ninguém apanhou mais disso do que a própria Mercedes. As falhas da Mercedes se concentram exatamente aí, na bateria e na parte elétrica. E tem um detalhe assustador. As duas piores quebras deles, a do Russell no Canadá e a do Antonelli na Espanha, aconteceram quase do mesmo jeito. O carro simplesmente desligou. Isso é sinal de que tem uma causa raiz compartilhada, um defeito de fundo no projeto deles, que a própria Mercedes ainda não conseguiu identificar. Para tu ter ideia do tamanho do mistério, a bateria que falhou no Canadá teve que voltar para a fábrica na Inglaterra de navio, porque é perigoso mandar de avião, e a investigação vai levar meses. Eles estão tateando no escuro. E aqui vem a prova final de que o problema tá no motor da Mercedes, e não é só azar de uma equipe. Esse motor não equipa só a Mercedes de fábrica, equipa também os clientes, e os clientes estão quebrando junto. Teve corrida em que os dois carros da McLaren, que usam o motor Mercedes, nem conseguiram largar por falha de bateria. As outras equipes clientes também sofreram. Quando o problema aparece na frota inteira que usa aquele motor, não é coincidência, é o DNA do projeto. O coração elétrico da Mercedes é genial e é frágil ao mesmo tempo. E é nesse ponto que eu preciso te mostrar a ironia mais deliciosa e mais cruel dessa história toda. Porque tem duas camadas de ironia aqui e as duas são roteiro de cinema. A primeira ironia é técnica. Lembra que eu te disse que a força da Mercedes é justamente o sistema elétrico mais avançado do grid? Pois é exatamente esse sistema, o mais avançado de todos, que está falhando. A mesma peça que faz a Mercedes ser a mais rápida é a peça que faz ela quebrar. O ponto mais forte do carro é o mais frágil. Eles construíram a coisa mais poderosa do grid e essa coisa poderosa é uma bomba relógio. Quem usa mais a engenharia, arrisca mais na confiabilidade. E a conta tá chegando. A segunda ironia é a que te vai fazer sorrir, e ela é sobre o Hamilton. Lembra do dado que eu pedi para tu guardar? O de que o Hamilton perdeu 0 pontos por quebra? Então, o Hamilton passou anos na Mercedes. Ele saiu da Mercedes para ir para a Ferrari numa aposta que no primeiro ano parecia o maior erro da carreira dele. E agora, olha a volta que o mundo deu. O Hamilton é o único cara lá na frente cujo carro não quebra, enquanto a equipe que ele abandonou se afoga em falhas. O cara fugiu do barco antes do vazamento aparecer. E tem mais. Na Espanha, foi justamente a quebra do Antonelli, a 3 voltas do fim, que ajudou o Hamilton a descontar uma grande vantagem do líder. Ou seja, o Hamilton não só escapou da maldição elétrica da Mercedes, como agora está lucrando diretamente com ela. A Mercedes está, na prática, entregando pontos para o próprio ex-piloto que ela deixou ir embora. Se isso não é destino pregando uma peça, eu não sei o que é. A Mercedes não está sendo derrotada pela Ferrari. A Mercedes está sendo derrotada sozinha e ainda passando a régua dos pontos para o Hamilton. Então chegou a hora de eu responder a pergunta de verdade. Qual é o custo real disso tudo? E aqui está a sacada que muita gente não enxerga. Até agora, esse custo ficou escondido. E por quê? Porque quando tu tá dominando e ganhando tudo, tu pode até quebrar de vez em quando, que ainda assim continua na frente. E foi o que aconteceu. Mesmo perdendo 43 pontos, a Mercedes ainda lidera os 2 campeonatos com folga. O domínio mascarou a ferida. A vantagem é tão grande que o sangramento não derrubou eles do topo. Mas presta atenção, porque essa proteção tá acabando. 2 movimentos estão mudando o jogo ao mesmo tempo. Primeiro,
A Ferrari trouxe atualizações fortes e diminuiu a diferença de ritmo para a Mercedes. Segundo, o Hamilton voltou a vencer e segue sem quebrar. Junta as duas coisas, a vantagem de velocidade da Mercedes encolheu e o principal perseguidor é confiável feito relógio. A partir de agora, cada erro que a Mercedes desligar na pista é um presente direto para o Hamilton e para a Ferrari, que vai terminar e pontuar enquanto eles assistem na garagem. Uma vantagem de 41 pontos parece muita coisa e parece segura, mas pensa comigo na matemática do desastre. Basta 2 quebras da Mercedes em corrida que o Hamilton vença e essa vantagem evapora em 2 corridas. E o lado mais assustador para a Mercedes é que eles ainda não sabem a causa do problema e a investigação leva meses e cada piloto só tem direito a um número limitado de baterias e peças elétricas no ano. Se continuarem quebrando, além de perderem pontos, eles ainda vão levar punição no grid lá na frente por estourar a cota de peças. É um problema que se alimenta sozinho. Então, meu veredito, o título que eu fiz acertou em cheio. Essa é, disparado, a maior fraqueza da Mercedes, e é o pior tipo de fraqueza que existe, por 3 motivos. É auto-infligida, eles fazem isso com eles mesmos, ela nasce justamente do maior trunfo deles, o sistema elétrico avançado, e eles ainda não entendem o que é. De que adianta ter o carro mais rápido do mundo se ele desliga sozinho? A maior ameaça ao título da Mercedes não usa vermelho da Ferrari, ela mora dentro do próprio carro prateado. Agora, para ser justo e honesto na análise, não é sentença de morte. A Mercedes é a maior equipe do grid, tem recurso de sobra para atacar isso, e aquela vantagem de pontos compra um tempo precioso para achar a solução. O problema de confiabilidade em ano de motor novo costuma melhorar conforme a temporada amadurece, mas o relógio tá correndo. Se eles demorarem demais para estancar essa sangria elétrica, vão acabar entregando, com as próprias mãos, um título que a velocidade deles tinha ganhado fácil. E o pior, vão entregar pro cara que eles deixaram ir embora. E agora eu quero a tua leitura. Pra ti, a Mercedes resolve esse problema de bateria a tempo de garantir o título, ou essa fraqueza vai custar caro e abrir a porta de vez pro Hamilton e ir pra Ferrari? Comenta aí embaixo. E será que o motor da Ferrari fosse um pouco melhor, ela estaria dominando a temporada inteira? Assiste esse vídeo que tá aparecendo agora na tela pra entender isso. Eu sou José e esse é o Paddock Motor. Valeu, galera!